Olá galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Hidrogênio. Eu sou o Ayrton Carvalhedo e no vídeo de hoje vamos continuar a série de vídeos sobre vírus. No vídeo anterior falamos o que é um vírus e sua definição, para começar a conversar assuntos mais complexos. Então, já sabemos o que é um vírus. Agora nesse vídeo vamos discutir qual a diferença de um vírus para uma bactéria e também algumas curiosidades sobre vírus, que é sempre legal de se falar. Então vamos lá, vamos à abertura e daqui a pouco a gente volta para bater mais esse papo sobre vírus. Então até mais, aguardo vocês lá. Então estamos de volta e agora vamos falar a diferença de um vírus para uma bactéria. Então vamos lá. Apesar de ambos causarem muitas doenças no ser humano, vírus e bactérias são muito diferentes biologicamente. As bactérias são organismos vivos que não dependem de um hospedeiro para poder se reproduzir. Elas são independentes e conseguem sobreviver sozinhas sem ter um hospedeiro. Ao contrário dos vírus, que eu disse no vídeo anterior, que necessita obrigatoriamente de uma célula hospedeira para ele poder introduzir seu material genético e assim aquela célula multiplica o vírus e ele se espalha. E são por causa dessas diferenças que infecção viral e infecção bacteriana são tratadas de formas diferentes. E um exemplo, como já diz o nome, antibacteriano, antibiótico, só funciona para bactérias, não funciona para o caso de vírus. As bactérias também são bem maiores do que vírus. O vírus, como eu disse anteriormente, ele tem cerca de 20 nanômetros a 300 nanômetros. E isso é consideravelmente menor do que uma bactéria. Por exemplo, uma Escherichia coli, que é um grupo de bactérias que normalmente vivem associado ao nosso intestino. Elas vivem em intestino de pessoas saudáveis, mas algumas cepas podem causar alguns problemas e infecções. Mas normalmente ela é uma bactéria benéfica. Essas bactérias, que chamamos de E. coli, elas têm cerca de 1000 nanômetros de diâmetro, ou seja, são bem maiores do que um vírus. As bactérias são classificadas como procarionte, junto com outros organismos unicelulares, que são as arqueias. Eles vivem em praticamente todos os lugares. Superfícies, água, ar, terra, tudo mesmo. Bactérias está em todos os lugares. Vou dar um cortezinho rápido aqui no vídeo, que infelizmente tivemos problemas na captação do vídeo. E só pegou o áudio, né? Só fui ver depois que eu estava mexendo na edição do vídeo. Então, para não perder esse conteúdo, que eu acho que ficou bom o conteúdo e tudo mais, eu vou deixar, quando eu estiver falando imagens representativas, ou mesmo o nosso mini Einstein falando com vocês. E vai estar aqui minha voz e a imagem. Então eu peço, né, a compreensão de vocês, e mesmo, né, nos desculpamos por isso, eu no caso. Fiz, cagada. Mas é isso, eu espero que vocês aproveitem, tá um conteúdo ainda muito bom. Então eu volto no final do vídeo com os recados finais, beleza? Então até daqui a pouco, já volto. Vamos lá, aproveitem e até mais. Vai. Corta de tudo. Para você ter uma ideia de quantas bactérias existem, por exemplo, no nosso corpo, existem mais ou menos a mesma proporção de células animais para células bacterianas. Mas claro, células animais são bem maiores do que células bacterianas. E agora você deve estar pensando, que nojo, existe o mesmo número de bactérias no meu corpo. Você fala, meu não, eu sou limpinha e tudo mais, uso sabonete antibiótico e tal, tudo mais. Mas existem bactérias que são benéficas. E isso, existem muitas no nosso corpo. Por exemplo, quando a gente bebe leite fermentado, que tem lactobacilos vivos, né, o Yakult e tudo mais, ou qualquer outro leite fermentado, lactobacilos são bactérias que são benéficas para o nosso corpo, que vai ajudar na nossa digestão. E existem muitos outros auxiliares probióticos que vai ajudar a gente a manter a nossa saúde. No vídeo anterior, eu expliquei as diferenças morfológicas que existem de uma partícula viral para uma célula animal.
nesse agora eu vou mostrar para vocês a diferença do vírus para uma célula bacteriana, uma célula procarionte. Então vamos lá. Vou colocar a imagem aqui para vocês, para ficar melhor de vocês visualizarem. Tá aqui. Os vírus, como eu disse no vídeo passado, possuem em seu interior um material genético formado por DNA ou RNA, o capsídeo, que protege esse material, e o envelope. Agora que vocês já sabem, né, como que é um vírus, eu vou mostrar para vocês uma célula procarionte de uma bactéria. Elas são formadas pela cápsula, que é o revestimento mais externo da célula, como vocês podem ver aqui na imagem, a parede celular, que garante uma boa proteção para ela, a membrana plasmática, assim como existe na célula humana, e o citoplasma, na qual se encontra o material genético da bactéria e seus plasmídios. Reparem que a bactéria não possui um núcleo como a célula animal possui, porque ela é uma célula procarionte. Ela é uma célula que ainda não tem esse núcleo, só as células eucariontes que possuem o núcleo. E algumas outras diferenças, claro. Eu ainda vou explicar como funciona o medicamentos nos vírus em vírus futuros. Porém, eu vou explicar um pouquinho como funciona os antibióticos, por exemplo, para se combater uma bactéria. Também vou colocar uma imagem para ser mais representativo. Alguns desses antibióticos utilizados no tratamento de infecções bacterianas em humanos e em outros animais atuam atacando a parede celular bacteriana. Por exemplo, alguns antibióticos possuem um aminoácido que chamamos de D-aminoácidos, similares no que são utilizados na síntese de peptídeo-glicano. E o que significa isso, né? Basicamente, esses antibióticos enganam as enzimas que constroem a parede celular bacteriana, mas sem afetar as células humanas, porque as células humanas não possuem parede celular, apenas membrana. E isso diferencia as duas células, e aí o medicamento pode atacar apenas a célula bacteriana, que é ali a parede, e não ataca a nossa célula. Por isso que é tão difícil tratar vírus, porque o vírus ele vai estar interno na célula. Então, para você matar um vírus, você tem que matar as próprias células do seu corpo. E isso é tóxico para a gente, causa muitos efeitos colaterais. Para uma célula, para atacar o medicamento, ou para o medicamento, né, atacar uma célula bacteriana, as duas células são tão diferentes que acaba não tendo tantos efeitos colaterais na célula do nosso corpo. Então, é muito mais fácil tratar uma infecção bacteriana do que viral. Outra coisa que eu quero destacar, aproveitando essa imagem, é que se você reparar, a célula bacteriana tem como se fosse esse flagelo ali, né? Esse rabinho ali atrás. Normalmente, esse é o apêndice mais comum que existem nas bactérias que elas usam para se locomover. Então, a bactéria usa flagelo, assim como cílios e outras estruturas também, mas o mais comum é os flagelos que elas usam para se locomover no meio aquoso. Agora, voltando aos vírus, já que vimos, né, a diferença entre um vírus e uma bactéria, eu vou contar algumas curiosidades sobre os vírus, que é sempre legal, né, saber as curiosidades e tudo mais. Então vamos lá. A primeira curiosidade que vamos abordar aqui é quantos vírus existem no mundo, hein? Eu não sei. Caramba, deve ser bastante, né? Estou lhe respondendo, não sei. Mas a gente conta pra você. Então vamos lá. Os cientistas estimam que existem aproximadamente 10 elevado a 31. Ou seja, o que é esse número, né? É um 10 seguido de 31 zeros. Eu nem sei que número é esse que dá, né? Porque passa de bilhão. Então eu vou colocar aqui na tela, aqui, quanto que é esse número, que eu não faço ideia, e se existe, mas eu vou ver, vou procurar. Se não tiver, vai estar aqui um não. Se a gente conseguisse, de alguma forma, pegar todos esses vírus, né, 10 elevado a 31, e colocar eles um do lado do outro, né, com seus ali 20 nanômetros a 300 nanômetros, né, se colocasse um do lado do outro ali, né, tal, né, essa linha se estenderia por cerca de 200 mil anos-luz no espaço.
Isso é muito longe. Eu vou tentar pegar alguma imagem, alguma coisa assim, né, em escala de planetas ali, né, e galáxias, eu acho que deve dar de distância, para você ver o quão longe é isso. Em outras palavras, estima-se que há cerca de 10 milhões de vírus a mais aqui na Terra do que estrelas no universo. Uau. É muito vírus. Uma curiosidade que eu achei legal de compartilhar é qual será que é o maior vírus do mundo, né, que a gente tem conhecimento até hoje. E por incrível que pareça, o vírus que a gente conhece, o maior do mundo, ele é brasileiro. Olha só, foi descoberto aqui no Brasil. Essa resposta, né, de qual que é o maior vírus que a gente conhece vai depender, né, de quando você perguntar. Né? Por enquanto, o maior vírus que a gente conhece é o vírus brasileiro, que eu vou pegar aqui as informações para vocês direitinho, vou colocar na tela aqui, tudo mais, a fotinho dele bonitinho da estrutura. E essa daqui, ó. Este é o maior vírus que temos registro. Ele foi descoberto no Brasil com 2,3 micrômetros de diâmetro e é conhecido como tupanvírus. Ainda não se sabe exatamente que tipo de hospedeiro ele costuma invadir na natureza, mas os estudos sugerem, assim como um antigo vírus, né, maior do mundo, que atacava amebas, né, que infectava amebas para se reproduzir, que era o pitovírus, estudos sugerem que o vírus aqui nosso brasileiro também infecta amebas na natureza. Mas assim, esse vírus, um gigante, ele é a exceção dos vírus, porque os vírus são muito pequenininhos, tá? E vírus com essa escala de 2,3 micrômetros, que eu vou colocar aqui a proporção que dá de 2,3 micrômetros para nanômetros, é exceção à regra. É que assim, na biologia, infelizmente ou felizmente, toda regra tem a sua exceção. E para regras de que vírus são pequenos, esses vírus gigantes são a exceção. Normalmente, os vírus têm entre 20 e 300 nanômetros de diâmetro. Então é isso, pessoal. Estou aqui no final do vídeo agora para agradecer vocês por terem continuado assistindo. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Né? No primeiro vídeo, aprendemos o que é um vírus e a diferença de um vírus para uma célula animal. Neste vídeo agora, aprendemos a diferença de um vírus para uma célula bacteriana, além de ter falado algumas curiosidades sobre as partículas virais. E no próximo vídeo, vamos abordar a estrutura de um vírus, né? Vamos nos aprofundar mais nesse assunto. Então, vá conferir o próximo vídeo, né? Fique atento. Se você não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva, ative seu sininho que você vai receber os vídeos quando a gente postar. Também indico vocês a seguir nossas redes sociais, que tem o nosso Facebook e o nosso Instagram. Então, vamos lá, a gente sempre posta nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, quando sai um vídeo novo, quais os próximos assuntos. No Instagram, se vocês quiserem, ou mesmo aqui no YouTube, podem deixar nos comentários dúvidas sobre esse vídeo, sobre vírus, pode deixar sugestões. No Instagram estamos sempre fazendo enquetes, né, do que vocês querem saber nos próximos vídeos, né, quais assuntos vocês estão interessados, que a gente vai tentar trazer de uma forma, né, divertida para vocês, mas sem perder o conteúdo sempre, né, que é o mais importante. É o conteúdo em si, a gente faz umas graças aqui ou outras, tudo mais, mas o que importa é a gente passar essas informações para vocês, que todo mundo aprenda junto e se divertindo, porque, como eu sempre falo, a ciência é muito divertida e também é importante falar sobre assuntos mais sérios. Então é isso, obrigado galera por tudo, vejo vocês no próximo vídeo. Eu darei um abraço, mas né, estamos praticando o isolamento social, então não vou mandar um abraço para vocês, vou mandar um aceno para vocês e até um próximo vídeo. Tchau pessoal, até mais!